Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho de Mateus, em uma passagem que Jesus cura um cego, mudo e endemoniado, sobre as vistas da multidão e dos antagonistas. A multidão se entusiasma diante do feito mediúnico de Jesus e começam a chamá-lo de filho de Davi. A reação imediata de desrespeito e inveja dos fariseus foi de chamá-lo de chefe dos demônios, de associá-lo a Beelzebul. Em outras passagens do Evangelho, em semelhantes circunstâncias, Jesus se afastaria dali. Porém, desta vez, o Cristo julga ter uma oportunidade de trabalhar com conceitos muito profundos relativos ao problema do ser, do destino e da dor. Em síntese, que era uma oportunidade ímpar de tratar o tema evolução, do ponto de vista do estágio evolutivo ao qual nos encontramos, a chamada luta íntima ou bom combate. Na semana anterior, começamos a tratar muito especificamente do problema da palavra, assunto a que já víamos nos referindo em outros estudos. Quando nos dedicamos a fazer o estudo minucioso do Evangelho, versículo a versículo, selecionando algumas palavras, isso não quer dizer que esgotamos o assunto em um único estudo. E nem quer dizer que essas palavras não venham a aparecer novamente, descortinando novas situações para onde nossa atenção deve ser voltada. Exemplo disso, temos os próximos versículos, onde Jesus explicita o que estamos estudando aqui, ou seja, o problema da palavra. A palavra é força viva, é força criadora, do bem ou do mal, para os outros ou para nós mesmos. Nós abrimos a porta deste tópico na semana passada, e nesta e nas outras semanas, nós aprofundaremos mais, vendo o que podemos explorar sobre o tema. O versículo 31 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus nos traz o seguinte: Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. Comenta Luiz Elias que este versículo foi desafiador por já ter visto comentários de outros estudiosos que já o acharam difícil. É um versículo extremamente complexo e por isso vamos com calma, sem pressa. Inevitavelmente teremos que recorrer ao grego, pois o sentido da palavra em aramaico era uma coisa, o grego, a palavra ganha novas conotações. Ao traduzir para o português, uma língua mais moderna, podemos perder o contexto original. A palavra que poremos em destaque, que é o núcleo deste versículo, é blasfêmia. Comumente, a blasfêmia é classificada como um tipo de calúnia, mas com o tempo ficou muito ligada a questões religiosas. É o falar mal de algo que tem o teor sagrado, que não seja para você, mas que tenha teor sagrado para outra cultura, então ocorre blasfêmia. Existe um ponto delicado ao estudar sobre esta palavra, pois aos olhos da espiritualidade superior, os que mais blasfemam são os religiosos. Na etimologia, a raiz do grego blapto quer dizer ferir, machucar, ofender, e feme, que é fama ou reputação. Logo, a palavra em grego blasfemos quer dizer ferir, machucar, ofender, macular o nome ou a reputação de alguém. Quando a tradição hebraica se apropria da palavra do grego, na Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento e depois do Novo Testamento, o uso da palavra fica mais restrito, ou seja, é quando se mancha a reputação exclusivamente de Deus.
A situação é bastante complexa, pois na maioria das vezes manchamos, arranhamos a reputação de Deus sem nos apercebermos disso. Este equívoco se manifesta em grau diferente quando ele é praticado por terceiros e quando ele é praticado por nós. Carlos Torres Pastorino foi um padre que estudou teologia em Roma e que larga a religião católica e se aproxima do espiritismo, convivendo em Belo Horizonte com Honório Abreu, Leão Zálio, ajudando a estruturar este formato de estudo do miudinho. Pastorino deixou um legado da interpretação da Bíblia à luz da doutrina espírita, com o livro Sabedoria do Evangelho, que no volume 5º, no capítulo intitulado Falar contra o Espírito, ele comenta sobre o versículo que estamos estudando hoje. Diz o seguinte: a blasfêmia, palavra má, opunha-se à eufemia, palavra boa, o elogio, o louvor. Desta, conservamos o resquício em português, quando usamos uma palavra bonita, por eufemismo, em lugar de uma feia ou pesada. Em grego, blasfemos é o desbocado, desrespeitoso, o difamador, tanto de coisas sagradas quanto de outras criaturas. Jesus faz uma distinção no versículo ao colocar a blasfêmia aos homens e a blasfêmia do Espírito. Trocando em miúdos, tem a blasfêmia que os outros praticam contra você e a blasfêmia que você pratica contra o Espírito. O primeiro é fácil de entender, que é a calúnia dos outros sobre nós. Agora, a blasfêmia contra o Espírito é o desafio do versículo. Isso porque em algumas traduções vão trazer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na tradução de Haroldo Dutra e também na de Carlos Torres Pastorino, houve a preferência em traduzir pneumatos, do grego, apenas como Espírito. Espírito Santo é toda uma estrutura montada por Deus que se manifesta pelo fluido universal, levando a assistência, o amparo, o socorro, a orientação à criatura humana, ou a providência divina agindo a nosso favor. Porém, a tradução somente como Espírito diz respeito ao ser, à individualidade, à interioridade, o que cada um é, a essência. A blasfêmia contra o Espírito é quando se utiliza de calúnia, do comentar mal, de ressaltar o mal, projetar o mal contra nós mesmos. Quando alguém calunia, fala mal, projeta o mal contra a nossa reputação. Não é tão grave quanto nós fazemos isso contra nós mesmos. Pastorino discorda da tradução do Haroldo com relação à palavra perdoados. E o Aloísio achou o comentário do Pastorino muito pertinente. Isso não quer dizer que a tradução seja ruim, mesmo porque foi a que nós escolhemos para o nosso estudo. Porém, há de salientar que não devemos fazer análise crítica sobre o que lemos, nem que a tradução não possa ser revista várias vezes. Ele faz o seguinte comentário sobre a palavra perdoados. O verbo grego afieme, composto de apó e ieme, significa literalmente jogar fora, isto é, deixar ir, libertar, soltar, daí poder chegar-se a relevar ou perdoar. Então temos na primeira parte, todo erro e blasfêmia será relevado aos homens. Perdoar é quando tratamos algo que nos magoou profundamente, depois de ter ruminado por um determinado tempo, nos posicionando com atitude mais refletida, reduzindo o impacto sobre o próprio sentimento. Relevar é não dar importância imediata, não permitindo que a calúnia invada o sentimento por tempo demasiado. Escolhemos o verbo ser relevado,
em lugar de ser perdoado, que aparece nas traduções correntes exatamente para que nos prendamos a um perdão que não existe. Portanto, relevar o erro é bem mais verídico, corresponde muito mais à realidade do que perdoar. Essa palavra, perdoar, pode levar a criatura a uma interpretação errônea, como se alguém pudesse ofender a Deus e Deus generosamente o perdoasse. Então, melhor é relevar, ou seja, deixar passar. Sentido literal, aliás, de afieme. Não dar importância, não levar em conta, não registrar. Voltando ao versículo e substituindo a palavra perdoar por relevar, teríamos: por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão relevados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será relevada. A blasfêmia contra o Espírito pode ser entendida como autoestima baixa, que vai além da autocrítica. A autocrítica é quando se detecta problemas, defeitos que verdadeiramente existem. A blasfêmia contra si mesmo é quando se começa a projetar em si mesmo defeitos que não existem, provocando a baixa autoestima. Daí, voltando aos estudos anteriores, as entidades desencarnadas se aproximam farejando esse cheiro de necrose da alma, agravando o processo de derrotismo, de pessimismo. Com relação à campanha do Setembro Amarelo, o que Jesus está dizendo é que, quando alguém nos atinge a reputação com calúnias, difamações, mentiras, nós superamos mais rapidamente, antes de entrarmos em depressão, do que quando esse processo é executado por nós mesmos intimamente, em um processo de vitimismo, por exemplo. Essas feridas, causadas pelo nosso próprio psiquismo, levam muito mais tempo para serem curadas, cicatrizadas. São os dizeres de Paulo ao afirmar que tinha um espinho na carne. Para esclarecer mais profundamente, no livro O Consolador, questão 303, são perguntas que foram feitas a Emmanuel pelos companheiros de Chico Xavier, ainda quando ele morava em Pedro Leopoldo. A tradução do Evangelho daquela época, da Bíblia, seria mais ou menos do século XVII. Era ainda um pouco problemática, como vamos ver a seguir, mas Emmanuel responde corrigindo os desvios e orientando claramente qual deveria ser a interpretação. A pergunta é a seguinte: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo. Note que Espírito Santo é da tradução da Bíblia do século XVII. Diz Emmanuel: a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, esta significa, entre aspas, pecado contra o Espírito Santo.
porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. A doença começa quando perdemos a medida do belo em nós. Quando nos convencemos que não produzimos nada de bom, que não prestamos, que não temos conserto, tudo isso configura a blasfêmia. Estamos falando mal de Deus, estamos ofendendo a reputação do Criador. Este processo tem um grau de gravidade e, por isso, vai levar um tempo para ser corrigido quando a calúnia é dirigida ao outro. Falar mal do outro já é falar mal de Deus, por não reconhecer nele a criatura. Só que ainda é perdoável, dá para relevar, na medida em que não conhecemos o outro na sua integridade. Quanto à nossa intimidade, essa nós conhecemos. E quando passamos a negar isso, é um processo voluntário, como uma autotortura, uma autoflagelação. É como se o que há de melhor em nós fosse negado para sanar o que há de pior. É um processo de sabotagem de nós mesmos. Emmanuel ressalta essa gravidade para o religioso, pois este deveria saber todos os seus defeitos, mas também saber todas as suas qualidades. Ao se estudar o Evangelho e permitir-se ao autoconhecimento, o processo deveria ser de permitir que as qualidades suplantem os defeitos e não o contrário. Utilizando uma maneira fácil de entender, imaginemos o nosso psiquismo, que é como uma máquina, cheia de engrenagens articuladas. A vontade, a imaginação, a criatividade, a emotividade, a memória. Quando nos valemos do derrotismo, do pessimismo, do vitimismo, sabotando uma dessas engrenagens, comprometemos todo o funcionamento da máquina. Para restabelecer o funcionamento de algo que foi destruído, será necessário muito tempo. No nosso caso, vidas. Podemos até estar resgatando um processo de sabotagem em vidas passadas. É o que Emmanuel afirma acima. Este é o pior pecado, mais difícil de ser perdoado, porque é o que vai levar mais tempo para ser sanado. No livro Alvorada Cristã, capítulo 22, intitulado O Pior Inimigo, Neio Lúcio conta-nos a seguinte história. Um homem admirável pelas suas qualidades de trabalho e pelas formosas virtudes do caráter, foi visto pelos inimigos da humanidade que conhecemos por ignorância, calúnia, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo, os quais tramaram entre si agir contra ele, conduzindo-o à derrota. O honrado trabalhador vivia feliz entre familiares e companheiros, cultivando o campo e rendendo graças ao Senhor Supremo pelas alegrias que desfrutava no contentamento de ser útil. A ignorância começou a cogitar da perseguição, apresentando-o ao povo como mau observador das obrigações religiosas. Insulava-se no trato da terra, cheio de ambições desmedidas, para enriquecer à custa do alheio suor. Não tinha fé nem respeitava os bons costumes. O lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que operava. De longe, sorriu calmo e falou com sinceridade. A ignorância está desculpada. Surgiu então a calúnia e denunciou-o às autoridades por espião de interesses estranhos.
Aquele homem vivia quase sozinho para melhor comunicar-se com vasta quadrilha de ladrões. O serviço policial tratou de minuciosas averiguações e, ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou sem ódio: a calúnia está enganada, e trabalhou com dobrado valor moral. Logo após veio a maldade, que o atacou de mais perto. Principiou a ofensiva incendiando-lhe o campo, destruiu-lhe milharais enormes, prejudicou-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes. Todavia o operário incansável, reconstruindo para o futuro, respondeu sereno: contra as sombras do mal tenho a luz do bem. Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito robusto na fé, instruíram a discórdia, que passou a assediá-lo dentro da própria casa. Provocações cercaram-no de todos os lados, e a breve tempo, irmãos e amigos da véspera relegaram-no ao abandono. O servo diligente, dessa vez, sofreu bastante, mas ergueu os olhos para o céu e falou: meu Deus e meu Senhor, estou só. No entanto, continuarei agindo e servindo em teu nome. A discórdia será por mim esquecida. Apareceu então a vaidade, que o procurou nos aposentos particulares, afirmando-lhe: és um grande herói, venceste aflições e batalhas, serás apontado à multidão na auréola dos justos e dos santos. O trabalhador sincero repeliu-a imperturbável. Sou apenas um átomo que respira. Toda a glória pertence a Deus. Ausentando-se a vaidade com desapontamento, entrou a preguiça, acariciando-lhe a fronte com as mãos traiçoeiras, afiançou: teus sacrifícios são excessivos, vamos ao repouso, já perdeste as melhores forças. Vigilante, contudo, interpelado, replicou sem hesitar: meu dever é o servir em benefício de todos, até o fim da luta. Afastando-se a preguiça vencida, o desânimo compareceu. Não atacou de longe, nem de perto. Não se sentou na poltrona para conversar, nem lhe cochichou aos ouvidos. Entrou no coração do operoso lavrador e, depois de instalar-se lá dentro, começou a perguntar-lhe: esforçar-se para quê? Servir por quê? Não vê que o mundo está repleto de colaboradores mais competentes? Que razão justifica tamanha luta? Quem o mandou nascer neste corpo? Não foi a determinação do próprio Deus? Não será melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? Que espera? Sabe acaso o objetivo da vida? Tudo é inútil, não se lembra de que a morte destruirá tudo? O homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações do desânimo, deitou-se e passou 100 anos sem levantar-se. Enquanto os ataques eram externos, relevava-os todos. Porém, quando os ataques se instauraram intimamente, derrubara-se o homem forte e o deitara por longo tempo. Lembramos aqui dos nossos primeiros estudos sobre o ângulo reto, onde a reta na horizontal significa a nossa movimentação na materialidade e a reta na vertical significa a nossa movimentação na espiritualidade, na sintonia direta com Deus. Pessoas desanimadas não mudam seus hábitos transitórios, ou seja, continuam levantando, trabalhando, comendo, pagando as contas, etc. O que caracteriza o desânimo é a incapacidade para o processo de verticalização, ou seja, não conseguem fazer uma prece, apreciar uma boa música,
ler um bom livro, cultivar relações mais sadias, positivas. O processo de superação desse processo é demorado, talvez de mais de uma existência por se tratar de um distanciamento da fé. É o desgarrar da mão de Deus. Com certeza, este estudo, por exigir tanta profundidade, não termina nessa semana. Na próxima, estudaremos mais sobre este versículo. Até lá, e fiquem todos com Deus.